O 10º e o 11º livros da Bíblia são os livros de Reis. Estes livros contam a história da monarquia de Israel. Estes livros contam, a partir do reinado de Salomão, da história da ascensão da monarquia posterior a Davi, posto que Salomão fez com que Israel crescesse tremendamente ainda sob um governo de paz. Também o declínio da monarquia, com a divisão do reino a partir de Roboão, e tendo como referência Roboão e Jeroboão, que levou após si 10 tribos que abandonaram Judá, então formaram o reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul ficou sob o governo de Roboão, filho de Salomão, com apenas as tribos de Judá e Benjamim. E por fim, a dissolução do reino de Israel por meio do cativeiro. Primeiro, o reino do norte indo para o cativeiro sob o governo assírio, e depois o reino do sul, algumas décadas após, no governo babilônio. A proposta do autor de Reis é avaliar a monarquia com base à sua fidelidade ou infidelidade à aliança com Deus, e trazendo também os resultados de cada uma delas. Resultado que, tristemente, levou o reino ao cativeiro durante muitos anos. Após a morte de Davi e o reinado de Salomão, coberto ali nos primeiros 11 capítulos de Reis, o reino é dividido em dois. Roboão, filho de Salomão, age imprudentemente ao não ouvir os sábios e é então traído por seu até então amigo Jeroboão, filho de Nebate, que seduz o povo, levando após si 10 das 12 tribos de Israel e criando o reino do norte. No reino do norte, ele faz bezerros de ouro, 2 bezerros de ouro, à semelhança de Arão, quando o povo estava no deserto, dizendo: estes são os deuses que os tiraram da terra do Egito. Esses 2 bezerros, um ficou em Dan e o outro em Betel. E ele fez isso por medo de o povo, nos tempos das festas, irem a Jerusalém adorar e então sentirem saudade daquela unidade que havia entre eles e decidirem então voltar para o governo de Roboão. Então Jeroboão constrói 2 templos, com cada um deles com esses bezerros de ouro, e ele então diz que ali é o templo do Senhor para o reino do norte, e o povo então passa a adorar nesses templos. Aí podemos reportar para a conversa de Jesus com a samaritana, quando ela fala do Monte Gerizim, onde estava um desses templos, né? Era um dos lugares de adoração, e ela diz: os nossos pais diziam que este era o lugar de adoração, e vocês dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus explica para ela então a razão daquela divisão. Isso se dá pelo fato de que os samaritanos, que foi o nome que o povo do Reino do Norte recebeu, dado que a cidade de Samaria, na região de Efraim, passou a ser a nova capital do Reino do Norte, adoravam naquele monte e entendiam então que aquele era o lugar da adoração. Porém, Jesus explica para ela que não, que a adoração vem dos judeus, uma vez que em Judá, e por isso o termo judeu, estava o templo originalmente construído e no lugar que o Senhor determinou. Jeroboão, então, passou a ser um modelo de impiedade, de rei ímpio. E os reis do norte, todos foram ímpios, nenhum deles seguiu ao Senhor. Então, todas as vezes que um rei pecava, o texto em Reis diz: e andou ele nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, seu pai. E assim, Jeroboão ficou sendo esse modelo de um líder ímpio, que não teme ao Senhor. E quando o rei, então, agia prudentemente e temia ao Senhor, e andou ele nos caminhos de Davi, seu pai, e fez o que agradava ao Senhor. Veja bem, 2 nomes, 2 modelos. Todos nós somos paradigmas para as pessoas que nos cercam. A questão é que tipo de paradigmas que somos. Jeroboão tornou-se um paradigma de impiedade e Davi um paradigma de piedade. E eu, que tipo de paradigma eu sou para as pessoas? E você, que tipo de paradigma você é? Qual é o paradigma que nós somos para as pessoas que nos cercam?
qual modelo nós representamos. Modelos de piedade e de devoção ou modelos de impiedade e irreverência. Que o Senhor nos ajude a discernir isso e a nos posicionar diante dele. Bom, continuando então, o livro dos Reis dá uma ênfase muito grande e especial à atuação dos profetas naquele período monárquico. Haja visto que profetas são aqueles que apontam o caminho. Também aquele que aponta o erro, o pecado, mas não só que aponta o pecado, mas que aponta o caminho, que dá a direção. E ali, nos livros de 1º e 2º Reis, os profetas exercem um papel importante. Tendo destaque especial, 2 deles, Elias e Eliseu, bem mencionados, com um ministério coberto em boa parte desses 2 livros dos reis. E esses profetas atuam até a queda e destruição de Samaria, quando então o reino do norte é levado para o cativeiro. E os profetas do sul até a queda de Judá, quando também o povo do sul é levado para o cativeiro em Babilônia. Em síntese, o livro dos Reis traz para nós que exercemos liderança na Igreja do Senhor uma lição muito preciosa. Nossa liderança está sendo observada por Deus e ela trará consequências para nós e para aqueles que estão sob a nossa liderança, como nos casos dos reis de Judá e de Israel. E também traz uma mensagem muito forte para o povo, que é a mensagem de que nós precisamos seguir líderes que conheçam ao Senhor, para que eles nos guiem no caminho do Senhor. Para isso, é preciso então que nós, povo de Deus, conheçamos o Senhor, para poder discernir qual tipo de líder nós queremos e devemos ter para a glória do Senhor. Em resumo, essa é a essência de 1º e 2º Reis. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.